Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao estudo da unidade 10. Agora nós vamos falar sobre a seção de número 2. Você pode me acompanhar nos slides e eu vou mostrar para vocês todos esses aspectos a partir de agora. Vou avançar os nossos slides aqui para a gente poder trabalhar com esses temas. Até eu vou mudar um pouquinho o nosso esquema aqui hoje. Vamos tratar de avançar esse tópico um a um na nossa tela. A seção de número 2 trata de 3 assuntos principais. A aceitação, e vocês perceberão nesse tópico que muitas vezes é necessária a aceitação do donatário. Então o doador doa e é um ato de mera liberalidade. Mas para que o contrato de doação se finalize, o consenso se estabelece com a aceitação do donatário. Então a regra é que o donatário precisa aceitar. Eu não sou obrigado, portanto, Chacon, a receber uma doação? Não sou obrigado. Lembram do exemplo do baile do Havaí? Se eu chego no baile do Havaí, a mocinha quer me colocar um colar, eu posso dizer, não, obrigado, e eu não aceito aquela doação. É simples assim, e do mesmo modo eu posso falar desse assunto em se tratando de um bem imóvel. Via de regra, eu não sou obrigado a aceitar. Então nós falaremos de aceitação, capacidade e legitimação. Vamos trabalhar com esses 3 assuntos em hipóteses bem específicas, está certo? Nesse único slide que trabalha com a seção de número 2. O primeiro deles, então, se refere à aceitação. Como eu acabei de explicar, a formação do contrato de doação depende da aceitação do donatário. Aceitação é um ato de manifestação de vontade, precisa ser exteriorizada. Lembram disso? No negócio jurídico bilateral, no contrato, os contratantes precisam manifestar, exteriorizar a sua vontade. E nós já vimos, com base lá nos artigos 110, 111, que essa manifestação de vontade pode ser expressa, tácita ou presumida. Deixo de explicar aqui, já que vocês abordaram isso em outras oportunidades, não só comigo, mas também no semestre anterior, de modo que, se você tem alguma dúvida, consulte novamente as suas anotações, dá um Google aí, pegue uns livros para se lembrar. A manifestação de vontade pode ser expressa, tácita ou presumida, está certo? Então, o donatário precisa aceitar. Essa aceitação significa exteriorização de vontade. E essa exteriorização de vontade pode se dar de uma dessas 3 formas admitidas pelo Código Civil. Beleza? Ah, Chaco, mas o bem móvel é fácil entender isso. Mas em se tratando de bem imóvel? Ora, em se tratando de bem imóvel, aí eu tenho a solenidade necessária para a transferência da propriedade do imóvel. Portanto, essa doação também será atraída por essa solenidade. Mas ainda peço que vocês aguardem que nós discutiremos forma em outro momento. Está bem? Então, em primeiro lugar, a aceitação é uma manifestação de vontade necessária para que tenhamos o contrato de doação. O segundo tópico trata de um tema bastante comum no cotidiano quando a gente está estudando, inclusive, a parte geral do direito civil, que é a chamada doação pura. O que é a doação pura? É aquela que não carrega nenhum tipo de ônus para outra parte. Já é unilateral, já é gratuito, mas a doação pura ou simples é aquela que não traz modo, encargo, nada do lado de lá. É uma doação redondinha, sem nenhum ponto que se possa exigir ou cobrar do donatário. A doação pura é válida quando feita para o incapaz. Estamos falando aqui de capacidade, está certo? Ela é válida quando feita para o incapaz, independente da sua manifestação de vontade. Chacon,
então o código está dispensando a manifestação de vontade do incapaz ou do seu representante legal na doação pura? Isso mesmo. Um incapaz que recebe um benefício patrimonial através de uma doação pura, ele não precisa manifestar a sua vontade, porque ele só tem vantagem. O patrimônio dele só aumenta. Ele não tem que cumprir modo, encargo, nada. Ele não precisa fazer nada. Ele ganha e o contrato está findo, acabado. Por isso que o código dispensa a sua manifestação de vontade, ou mesmo, obviamente, a manifestação de vontade daqueles que seriam os seus representantes. Está certo? Se o contrato só lhe traz benefício, sem contrapartida alguma, o incapaz não precisa se manifestar. O contrato será válido, independente da sua manifestação. Também o código trabalha com a ideia da doação para o nascituro, aquele que está no ventre, na barriga da mãe. Portanto, a mãe grávida espera lá um filho, uma criança, está certo? Uma filha, uma criança, e esta criança que ainda não nasceu, que o código você estudou no primeiro semestre também, chama de nascituro. Esse nascituro já é detentor de alguns direitos, e um dos direitos que nós vemos, ele tem a capacidade de receber doação. Então, nós temos um instituto trabalhado pelo Código Civil e pela doutrina, que é a doação ao nascituro. Está bem? A doação ao nascituro. E o que o código revela sobre esse assunto, pessoal? Aqui, ela deve ser aprovada pelos pais, está certo? Julgando se é conveniente ou não, inclusive com relação a possível encargo. Então, a doação para o incapaz, se for pura, não depende de aceitação. A doação para o nascituro sempre depende da aprovação dos pais, tenha ou não encargo. Eles vão dizer aceito ou não aceito em nome do nascituro. Está bem? Vejam, eles vão avaliar a conveniência daquilo, inclusive se houver algum encargo, em tese eles podem dizer é conveniente, vamos aceitar essa doação, e depois o donatário, que é o nascituro, nascendo com vida e etc., recebendo esse direito, ele terá um encargo a cumprir e os pais julgarão se isso é positivo ou não para ele. Beleza? Veja, doação para o incapaz, doação para alguém que já tem direitos e deveres, já tem capacidade, entre aspas, nasceu com vida, como diz o código. Nascituro, eu estou fazendo uma doação para uma pessoa que ainda não nasceu, mas que já pode ser sujeito de direitos, a exemplo da comunicação patrimonial que se dá através da doação. Beleza? Doação pura, doação ao nascituro, e na sequência nós vamos falar de uma doação que pode carregar consigo um prazo para que seja aceita. Então, o doador pode estipular uma doação, indicando nela um prazo para que ela seja aceita. Só que o código trabalha com o inverso desse raciocínio. O Código Civil vai trabalhar com a ideia de que o silêncio do donatário validará o negócio, se a doação for pura. Então veja, o silêncio será visto como aceitação na doação pura feita com prazo. O doador diz assim: eu te dou essa bicicleta, você tem 5 dias para se manifestar. Doação pura, sem nenhum tipo de encargo. Se o donatário permanecer em silêncio, essa doação pura, mesmo que com prazo, será convalidada, aceita pelo silêncio. Porém, ela precisa ser pura. Se for uma doação
com prazo, com encargo, o silêncio não convalidará o negócio. Daí será necessária mesmo a aceitação do donatário, porque daí ele tem um encargo a cumprir. É justo que ele se manifeste e o silêncio não seja visto como uma aceitação. Está bem? Talvez você diga, mas Jacó, e se eu não quisesse a bicicleta? Você poderia dizer, eu não quero a bicicleta. Você teria o prazo para exercer o direito de recusar aquilo. Está bem? Mas no seu silêncio, o código interpreta que a doação pura será uma aceitação. Beleza? Então, falamos sobre doação pura, propriamente dita, para um incapaz, doação ao nascituro e agora a doação feita com prazo para aceitação. Se ela for pura, o silêncio vale como aceitação. Se ela trouxer algum encargo, o silêncio, portanto, não validará o surgimento do contrato. Outro tema que o código traz e que não é tão comum usarmos no cotidiano é a doação com casamento futuro. Imagina-se que o casamento que vai se realizar, que está agendado, que tem data marcada, possa trazer para alguém o desejo de doar algum bem para o casal, em virtude daquele casamento. Vejam os senhores que, num primeiro momento, existe uma condição, um evento futuro incerto, porque se o casamento está agendado para o futuro, pode ser até que ele não aconteça. Mas, vejam que nós estamos falando aqui de aceitação. Quando eu trato de doação para casamento futuro, a aceitação poderá ser tácita. Não é necessário que ela seja expressa. Beleza? Então, a doação pode significar simplesmente o seguinte: um dos noivos dizer assim, tudo bem, passe lá em casa então para a gente falar sobre esse assunto, e daí lá a gente detalha como que você vai me entregar esse carro. Ele está aceitando aquela doação naquele cenário, imaginando o seu casamento futuro. Não é algo na prática tão comum, mas que as pessoas façam com essa vestimenta. É mesmo um presente, sem que se discurse, sem que se fale em doação. Está certo? Mas, se eu adotar um contrato de doação para um casamento futuro, eu devo saber que a sua aceitação pode se dar pela forma tácita. Está certo? Está aí vinculado à formalidade nesse contexto. O outro ponto, avançando aqui, está na legitimidade da doação. Um casal só pode, via de regra, doar conjuntamente. Eu preciso da vontade dos dois para que a doação aconteça. Havendo um casamento, eu preciso de manifestação de marido e de mulher. Essa é a regra. Afinal de contas, como regra, o patrimônio é único. Se eu vou desfalcar esse patrimônio, eu preciso da opinião dos dois. Está bem? Por isso, então, que o código diz: o casal está proibido de fazer doação de bens ou de renda mensal que seja comum. Comum, quando o patrimônio é comum, certo? Está proibido de fazer doação com bens ou rendimentos comuns sem que o outro dê a sua anuência, a sua concordância, se manifeste positivamente. Com uma exceção, e surge aqui uma modalidade de doação, com exceção das chamadas doações remuneratórias, ou então as doações de pequeno valor. Ora, se alguém bate lá na porta da minha casa e eu decido doar com parte do patrimônio que é meu e da minha esposa, doar R$10 para aquela pessoa, R$5 para aquela pessoa, é uma doação de pequeno valor. Esta não precisa da anuência do casal. Do mesmo modo, se aquela doação tiver como pano de fundo remunerar um serviço que me foi prestado. Então, por exemplo, é o exemplo clássico da doutrina, eu estou lá numa piscina com a minha família
a minha filha está se afogando e alguém salva a vida da minha filha. Em virtude deste ato heróico de salvamento, eu vou lá e dou para essa pessoa R$200, R$500, R$1.000, não importa. Essa doação ela tem um intuito remuneratório, está balizada por um agradecimento em virtude daquela ajuda, daquele apoio, entre aspas, daquele serviço que me foi prestado. Sendo assim, portanto, diante desse escopo, essa doação estaria autorizada, independente da manifestação do casal, beleza? Em outro ponto aqui no slide, nós falamos da doação por mandato, por procuração. É possível doar por procuração, Chacon? Sim, é possível. É possível doar por procuração. Mas vejam que a lei exige algo nesse assunto. É preciso que um instrumento, a procuração, especifique exatamente o que pode ser doado. Então a procuração precisa ser específica para a prática daquele ato. Não pode ser uma procuração genérica, não, tem que ser assim: doe aquele imóvel, doe aquele carro, objeto, coisa determinada. A procuração precisa ser específica nesse cenário, beleza? E por fim, em último lugar, vejam aqui que também temos uma proibição de doar, também um assunto referente à legitimação. Aqui o código proíbe a doação de bens alheios quando uma pessoa administra o interesse de outra. Vocês estudaram em teoria geral do direito civil algumas figuras que são geradas a partir da incapacidade do sujeito. Por exemplo, a interdição. O ato jurídico processual de interditar alguém permite a nomeação de um outro sujeito que vai cuidar dos interesses patrimoniais do interditado. Esse sujeito que cuida dos interesses patrimoniais do interditado administra patrimônio alheio, não pode doá-los, está proibido de doá-los na forma apontada pelo Código Civil. Então, como eu indiquei aqui, tutores ou curadores estão proibidos de doar os bens dos tutelados ou dos curatelados. Ah, Chacon, mas os de pequeno valor podem? Pela prática, sim, né? Imagine que lá existem móveis antigos na casa, eles trocam os móveis, doam os móveis antigos. De pequenos valores, eu acredito que não haverá proibição também. Está certo? Mas, via de regra, o que você precisa já saber é que essa pessoa tem que prestar contas no Poder Judiciário sobre todo o patrimônio daquele que cuida. Então, o tutor ou o curador pode ser cobrado na justiça por uma ação de prestação de contas. E a proibição terá que regulamentar essa conduta, portanto. Beleza? Fechamos, então, essa sessão de número 2, na unidade 10, no tema aí do contrato de doação. Falamos agora sobre questões de aceitação, de capacidade das partes e de legitimidade para exercer o direito de doar. Faça a sua revisão doutrinária, consulte os livros que você tem utilizado para fortalecer o estudo desses temas, ok? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu!